Salve, salve, guerreiros da Imaculada! Que alegria estar aqui mais um dia para que possamos então dar continuidade nas nossas meditações sobre o Práticas do Amor a Jesus Cristo de Santo Afonso, tá bom? Aquela perguntinha que jamais se cala, você já separou aquele tempinho para amar ao Senhor, 5 minutinhos de manhã, de tarde ou de noite, para ficar com Jesus, para adorar Jesus, para estar com Jesus. Se você ainda não fez, vai lá e faça, porque Jesus lhe espera ansiosamente, tá? Gostaria de convidar você que não assistiu o vídeo passado, estar assistindo, tá? Eu vou deixar aqui no card, estar assistindo o vídeo, porque é uma continuação que nós estamos fazendo aqui desse livro de Santo Afonso, tá? Então, para você compreender bem hoje, é necessário que você tenha visto os vídeos passados. E assim, até o Filho, pelo amor que nos tem, entregou-se todo a nós, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Ele, para redimir-nos da morte eterna e fazer-nos recuperar a graça divina e o paraíso perdido, fez-se homem e revestiu-se de carne como nós, e o Verbo se fez carne. João 1,14. E eis um Deus esvaziado, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e sendo exteriormente reconhecido como homem. Filipenses 2,7. Eis que o Senhor do mundo se humilha a ponto de tomar a forma de servo e submeter-se a todas as misérias de que padecem os homens. Gente, que meditação! Mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. E nós podemos ver e meditar neste vídeo do dia de hoje o quanto que o Senhor nos amou. É tão bom nós fazermos essa meditação pegando o Práticas do Amor de Santo Afonso, porque é fácil quando alguém chega e fala: ah, Jesus te ama, ah tá, e fica nessa. Mas aqui não. Aqui, nas nossas meditações, na nossa série sobre o Práticas do Amor, que será uma série longa, bem longa, porque eu não tenho pressa de terminar ela, tá? Eu vou ir bem devagar, bem calmamente, mas esta série, ela é muito pegar esta frase, Jesus te ama, e nós abrirmos esta frase, nós desmembrarmos a frase, destruncharmos a frase e separarmos todas as letras desta frase, Jesus te ama, e começar degustar, começar ali, analisar frase por frase, letra por letra, tá? Tudo, conjugações, verbos, artigo, tá? Para os amantes do português, e a gente desmiuçar esta frase, Jesus te ama, para que quando alguém diga Jesus te ama, a gente possa fechar os nossos olhos e nos lembrar de tudo isso que nós estamos meditando aqui, tá? E nós podermos, com a certeza do nosso coração, falar: sim, Jesus me ama. Falando sobre essa passagem de hoje, mas não poupando a si próprio, assumiu a condição de escravo, aniquilou-se a si próprio para assumir a condição de escravo, de servo. O amor de Jesus por nós foi um amor tão forte, mas tão forte, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, aquele que está em todos os lugares, que pode tudo, tudo vê, esse Deus tão grande, tão forte, tão poderoso, que estava no alto céus, adorados pelos anjos, pelos querubins, serafins, pelos santos, adorado, glorificado, exaltado no trono, o Deus Criador de tudo. Por amor a nós, Ele não pensou duas vezes para abdicar de tudo isso, porque a própria palavra de Deus já vai nos dizer que, não se apegando à sua condição divina, Ele se esvaziou. Ele não se apegou à sua divindade, mas ele se esvaziou. Ele, como poderíamos dizer, murchou, tá? E ele veio aqui na Terra viver a nossa vida. Gente, o mais lindo e o mais fantástico da meditação do dia de hoje é nós pensarmos que o nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso querido Jesus,
olhando para a nossa miséria, não pensou duas vezes em abdicar toda a glória que ele recebia no alto céu e vir viver a nossa vida, uma vida de miséria, uma vida difícil, uma vida sofrida, porque a vida de Cristo foi essa. Jesus, quando entra no mundo, entrou no mundo pobre, com as mãos vazias, e quando Jesus sai do mundo, ele sai pobre, com as mãos vazias. Jesus entra no mundo sem roupa, nu, e ele sai do mundo quase que nu, numa cruz. Ele entrou no mundo desapercebido, tanto que o povo judeu que esperava a Cristo por milênios, quando finalmente o Filho de Deus, o Filho de Davi, entra no mundo, ninguém percebe. Tanto que os magos perguntam, aonde está a estrela? Que eles tinham recebido uma profecia do anjo, que um menino ia nascer, um rei iria nascer. E quando os magos chegam lá em Jerusalém e perguntam onde é que está o rei, o povo fica assim, como assim onde é que está? Sabe? Ninguém estava esperando, ninguém percebeu que o menino, filho de Deus, tinha nascido. Ninguém viu, ninguém sabia. E quando Jesus sai do mundo é quase que igual. Ali estão pouquíssimas pessoas, lá, e ele sai do mundo ali, quase que também desapercebido, mesmo que a notícia tenha corrido toda ali a Jerusalém. Mas, quando nós paramos para pensar exatamente isso, que esse Jesus, o nosso Jesus, veio para sofrer essa vida de miséria, para sofrer essa vida de tribulações, porque Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus chorou na morte de Lázaro, Jesus foi incompreendido, ele estava indo lá no caminho, falando que ia se entregar, falando da sua paixão, falando que ia morrer, e os 12 estavam vindo atrás discutindo, quem é o maior entre nós? E ele estava lá, como que falando para as paredes, porque parece que ninguém estava ouvindo ele. Então quando nós pensamos nesse amor que o Senhor teve por mim, de não se prevalecendo da sua condição divina, ele aniquilou, ele deixou tudo isso para vir aqui, nascer como que um desconhecido, nascer como que uma pessoa que ninguém sabia que estava ali, ninguém sabia quem era. E Jesus teve que passar por todas essas fases da vida, teve que depender de Nossa Senhora, porque a realidade é essa, o Deus Todo-Poderoso foi dependente da Virgem Maria, ele dependeu de Nossa Senhora para o alimentá-lo. Ou seja, aquilo que dá a vida para um bebê é o leite materno. A mãe está dando parte do seu corpo, daquilo que o corpo dela produz, aquilo que é dela, para dar vida para um bebê. O momento da amamentação, para as mães, é um dos momentos mais sagrados que existe na maternidade, porque a mãe está dando a própria vida para aquela criança através do leite materno. Foi o que Nossa Senhora fez com Jesus. Nossa Senhora deu vida ao menino através do leite materno e sagrado, aquele momento tão bonito de mãe e filho. Então Cristo quis isso, ele quis depender de Nossa Senhora, ele dependeu dela na sua amamentação para trocar a sua roupa, para aprender a andar, aprender a falar. Olha que louco a gente parar para pensar nisso. Deus que é Deus, teve que aprender a andar, aprender a falar, tá? Ou vocês acham que Jesus, com 2 dias de vida, já estava andando, falando, pregando e profetizando? Obviamente que não, porque a própria palavra de Deus já vai falar que ele assumiu a nossa condição, assumiu a nossa vida em tudo. Ele se fez igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então Jesus viveu a nossa vida em tudo, menos no pecado. Então ele veio viver essa vida para nos salvar, para dar a sua vida por nós. Então ele ficou lá no escondimento da Galileia, por 30 anos ficou lá, quietinho, escondido, sem ninguém saber que ele era o Filho de Deus. Por quê? Porque ele queria nos amar. Imagine esse amor tão grande, tão forte de Jesus, que simplesmente poderia vir e, estralando o dedo, salvava a humanidade. Mas não, ele quis vir, se fazer igual a nós, desceu aqui, viveu a nossa vida. Então nós podemos olhar para o Senhor e falar, Senhor, está doendo, está sofrendo, mas me ajuda, porque eu sei que o Senhor viveu a minha vida. Se eu estou passando por essa angústia, eu sei que o Senhor também se angustiou.
Se eu estou passando por essa dor, eu sei que o Senhor também viveu a sua dor. Tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu passo, eu posso conversar com Jesus, porque Jesus também viveu, Jesus também passou. Jesus foi incompreendido, Jesus chorou, Jesus foi uma pessoa solitária, Jesus foi uma pessoa que se angustiou, Jesus foi traído pelos seus. Jesus queria o ombro dos seus ali para descansar, repousar, como ele diz, as aves do céu têm ninhos para repousar, para criar os seus filhotes, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça, ou seja, ele queria um ombro para reclinar a cabeça e não tinha. Lá na cruz, no Calvário, ele precisou ser ajudado por aquele sirineu para poder carregar a cruz e chegar até o Calvário, porque ali ele já estava exausto, ali ele estava esgotado. Então ele veio viver tudo isso para nos mostrar o quanto ele nos ama, o quanto ele nos quer, o quanto que ele tem essa necessidade, esse desejo de que nós também nos entreguemos por ele, de que nós também renunciemos a nossa vida por ele. Ele renunciou tudo, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor, e veio viver a miséria conosco. Então que nós também renunciemos às nossas glórias, os nossos prazeres, as nossas alegrias e felicidades mundanas, para viver também a miséria. Viver a miséria de uma vida santa, a miséria das dores que nós teremos que passar para ser castos, as dores que teremos que passar para renunciar ao pecado, para deixar o pecado e viver uma vida de acordo com aquilo que o Senhor quer. Que nós vivamos com Jesus esse sacrifício, vivamos com Jesus essa mortificação, vivamos com Jesus essa vida mais pura, essa vida mais santa, mais próxima daquilo que foi a vida do Messias. Que nós possamos então, olhando para o Senhor, que se aniquilou a si próprio, olhar para a nossa vida e também nos aniquilar. Quantas coisas dentro de nós que devem morrer para que Jesus reine em nós. E a realidade é essa, ele quis isso, ele deu prova que o seu sacrifício teve valor para nos mostrar que o nosso sacrifício também será recompensado, a nossa dor também será consolada, as nossas lágrimas também serão enxugadas, tá bom? Então pensem nisso, fiquemos com esse pensamento meditando essa semana, pensando no quanto que o Senhor nos amou, tá bom? Gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a estar se inscrevendo, curtindo este vídeo, compartilhando, comentando, para que cada vez mais pessoas possam ser atingidas pelos nossos conteúdos, tá bom? Então fiquem com Deus e salve Maria!